Mas eu queria começar, de fato, compartilhando para vocês um vídeo que eu fiz para falar de um artigo no doutorado, porque hoje eu queria fazer uma homenagem à minha tese, que é uma entidade, né, gente? Que ela foi a partir dela que toda essa potência das artes manuais, dessas pós-graduações, artes manuais para educação, artes manuais para terapias, artes manuais para o brincar e o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana surgiram. Então, eu vou trazer esse vídeo. Vamos ver se eu vou dar conta de compartilhar aqui com vocês. Muito bem.
Queria falar um pouco, primeiro agradecer a minha querida Ludmila Machado, a bailarina que faz a performance nesse vídeo, mas também falar um pouco dessa imagem, que é a imagem do duplo têxtil. Então, o duplo têxtil foi a técnica que eu utilizei durante a confecção e a escrita da tese. Cada artigo que eu escrevia, e eu estou falando isso porque a turma da educação agora vai começar a escrever seu projeto e depois o seu artigo, e nessa escrita a gente vai propor a confecção de um duplo têxtil. A professora Adélia Nicoletti já tem uma proposta maravilhosa para esse duplo têxtil. Cada artigo que eu escrevi na tese, eu fiz uma técnica de artes manuais e escrevia. Aquela técnica não entrava como uma ilustração, ela entrava como um modo de escrever, como uma política de narratividade. Então, esse artigo que eu escrevi, esse duplo têxtil que vocês viram, né, nessa imagem que vocês viram, ele é um artigo todo escrito dessa maneira também. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Acho que não, mas, em todo caso, ele é escrito todo com esses pedaços de fibras. Os autores entram, está vendo em pedacinhos, assim, ó. Ela já está destruída, tadinha. Mas eles entram permeando um texto no outro, olha, está vendo? Cada uma dessas escritas aqui, ó, cada um desses pedacinhos é como se fosse um fio daqueles que eu entrelacei no duplo têxtil. Bem, enfim, vou chamar, então, a queridíssima Sofia Amorim, professora especialista da pós-graduação Artes Manuais para Educação, para vir falar com a gente aqui hoje. Sofia, você está aí? Oh, cadê a Sofia? Aqui. Estou aqui chegando. Muito bem. Olha só, eu vou te apresentar formalmente, tá bem? Vou trazer aqui. Olha o que diz a Sofia sobre ela mesma. Sou criadora e professora do curso Travessias Textuais. A Sofia, ela é professora da disciplina Políticas de Narratividade, da pós-graduação Artes Manuais para Educação. E ela fala assim: a escrita me compõe desde muito pequena, costurando-se e alternando-se entre o pessoal e o profissional. Ela é formada em letras pela Unesp e especialista em artes manuais para educação. Autora do livro, eu mostrei essa semana seu livro aqui, Sofia, deixa eu catar ele de novo. Ai, passou confusão. Bem, aqui, ó, do livro Corpo Narradora, Contos, Mulheres, Artes Manuais, que faz parte da coleção Artes Manuais para Educação, Aprendizagens e Processos de Singularização, organizado por nós, junto à primeira turma da pós-graduação. Atualmente, ela é docente da nossa pós e pesquisa as relações entre artes manuais, filosofia e escrita, principalmente no universo feminino. E aí ela completa: desculpe a hora, ela me mandou essa escritinha. Bem, no finalzinho da noite, eu nem vi, já estava dormindo nada, estava vendo uma série dessas aí que a gente fica assistindo, feito doida pela vida. Sofia, como você está? Estou muito feliz, Nina, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Quando eu fico pensando nessas travessias textuais, você fazendo esses experimentos com suas...
derrubei minha xícara, com os participantes e tal, eu fico pensando assim, nossa, é tanta potência, né, que em meio a essa loucura que a gente vive, começaram a surgir coisas que a gente nem imaginava que poderia ser possível, não é? Muito É bem. exatamente isso. Olha só como é que vai acontecer. Agora você tem cerca de meia hora, 40 minutos para chamar as suas convidadas e tocar, apresentar a beleza das travessias textuais. E eu vou ficar aqui quietinha, só escutando, tá bem? Eu volto no final, quando der a hora, eu apareço para dizer oi. Agora é com você. Isso, deu certíssimo, vou embora. Tá bom. Então, o Travessias Textuais, ele surge no começo desse ano, a partir das minhas inquietações com a escrita e muito da vivência que eu tive na pós-graduação e na produção do livro. Mas o que é o Travessias Textuais? Essas oficinas de escrita. É um jeito ou outro de vivenciar a escrita sem ficar preso tanto na técnica, em que o caminho de cada um é o principal. Então, o foco não é a professora, o foco não é o curso, o foco é o caminho e os atravessamentos de cada um que participa, e a escrita que se produz a partir desses encontros. Ele acontece em 12 aulas, separadas em 3 módulos: poesia, narrativa e cartografias, diários e cartas. Então, na poesia, a gente procura vivenciar a poética e os nossos questionamentos interiores. Na narrativa, entender a potência dessas histórias que nós carregamos. E nas cartografias, diários e cartas, acompanhar e cartografar os nossos processos cotidianos. Então, poesia ele é dividido em 4 temas: encontros com a matéria substância, diluir-se, entre formas e formar-se, e o mundo soa em mim. Nas narrativas, nós temos as silhuetas, vozes, tá? Eu preciso fazer uma correção aqui, senhoras e retrate-se. E, por fim, nas cartografias, diários e cartas, nós vamos ver as causas da casa, de um ponto ao outro, os cheiros e atenciosamente. Como que acontece o Travessias? Nós temos aulas teóricas, que a gente aprofunda um pouco as questões do tema, o que é o diluir-se, por exemplo, que encontro com matéria-substância é esse. E aí os alunos vão para uma experiência, um encontro com a matéria mesmo, para vivenciar esse duplo texto que a Nina falou agora há pouco. Depois, uma escrita que tem a ver com essa vivência, com esse tema, mas não é a escrita da experiência, é outra escrita. É uma escrita que tem a ver com esses atravessamentos. E, por fim, nós temos encontros em que a gente conversa, né, uns com os outros, para falar do tema, da vivência, da escrita, da experiência. E agora, eu vou chamar a Vera e a Fernanda, que são as alunas do Travessias, porque eu acho que não tinha sentido eu vir aqui ficar falando do Travessias. Eu acho que as alunas é que tem que falar dos atravessamentos delas. Eu vou parar de compartilhar a tela e aí eu vou apresentá-las. Temos a Vera e a Fernanda. A Vera é professora aposentada da Unesp, onde ensinou sobre invertebrados e temas relacionados à natureza por quase 30 anos. Continua interessada nas questões ligadas à natureza, sua importância para o desenvolvimento integral das crianças e adultos saudáveis, educação e alimentação saudável. Ela vive em Ribeirão Preto, em uma pequena e agradável casa com seu companheiro e seu gato. Tem menos plantas e gatos do que gostaria, apenas aqueles seres dos quais consegue cuidar com qualidade e amor. Este ano começou a desenvolver os aspectos ligados a uma escrita de si e tem gostado muito do exercício,
embora seja necessário superar o jargão científico ao qual estava acostumada. E a Fernanda Andrade, Fernanda é mãe de 4 filhos, estando eles em gerações diferentes, 2 adolescentes adultos e 2 crianças. Crocheteira, mãe Waldorf há mais de 14 anos, fazedora de pão. Deixou uma carreira dentro da construção civil após perceber que tinha tomado um caminho diferente do que seu coração queria. Hoje é pedagoga em formação na pedagogia Waldorf, atuando também com auxílio extra-classe, tendo como base a PW, a pedagogia Waldorf, a PCTS e o método extra-lesson. Meninas, vocês estão por aí? Eu estou. Eu vou compartilhar minha tela também. Desafio, desapego, possibilidade, invenção, multiplicidade. E por que não posso me deslocar? Por que ficar no mesmo lugar? Seria este deslocamento alguma forma de sentir dor? Se for para melhor, que doa, fazer com a dor. O cachorro vai passear com seu dono usando uma guia. A criança pequena está no mercado com a mãe e segura na sua mão. Nossa mente, como deixá-la presa à mão que escreve? Tem como passar pelo coração para não deixar a escrita tão formal e acadêmica? Escrevo no desejo de silenciar. Aquieto-me e percebo a palavra que me habita. Algumas vezes ela se deixa imprimir em verso, verbos cheios de sentido. Outras vezes ela me escapa entre as margens do papel. Outras vezes é no avesso de tudo que brota algum sentido. Momento daquilo que estava guardado, não se sabe onde nem o porquê se apresentar ao mundo. A minha conexão falha. Vozes de amparo saem de um túnel. Ouço pessoas que não vejo e então escrevo. Reencontro-me no outro. Agora somos um fio sentido. Juntamos palavras aleatórias, recuperamos o esquecido, afrouxamos os nós. Escrever é um caminho que vai se desmanchar no peito de alguém algum dia. Escrito que nasce do encontro e que vai ao encontro. Um fio de escrita que começou com vários pontos finais e veio o ponto de interrogação, que abriu caminhos que foram cardados e fiados e ordenados em palavras que foram para o papel e teceram histórias. Megafone, soltar a voz, caminho. O levain se multiplica em bolhas, juntando com a farinha e a água. Eis o pão. Gesto, observação, processo. Quase uma alquimia que mistura farinha e água e transforma em aroma, nutrição e afeto. Percebo então que a poesia estava toda, inteirinha no dentro. Quarentextos crescem e são compartilhados em pequenas porções de fermento poesia. Amassar o pão, tocar a terra, cheirar o bom e o mau odor, ouvir o outro falar, ouvir o ressoar de tudo isso em nós e escrever sobre isso. Da superfície para a espessura, invenção de personagens para mim, atravessar, cruzar, furar, perfurar, passar, transpassar. Impossível é navegar e não ter vertigem. Embarco. A palavra mais esquisita e fora do meu cotidiano deste curso. Para mim, o que atravessava era faca, raio de luz vindo da janela, cachorro atravessando a rua. Palavras, sentimentos, ações, sensações, atravessa o quê? Um corpo narrador?
crochê, pão, bordado, crochetar, panificar, bordar. Teço um texto, linhas, agulhas. Palavras que bordo com agulha e linhas invisíveis que me prendem ao grande tear da vida. Escrever é como te lembrar que estou viva e bem, como contar um segredo ao pé do ouvido. Hoje eu escrevi um poema para você. Não tem obrigação, mas tem lição de casa, coisas para fazer. Não dá para entrar nessa travessias e ficar sem fazer nada. Entrou na chuva, venha se molhar, cantar, dançar, escrever-se. Todo dia melhor que tudo. Olhar menos rigoroso, mais leve para mim. E assim botar para fora toda a poesia que insiste em agarrar moradia num peito, querendo ficar aninhada. Mas a vida é estar lá fora, às vezes à deriva, viva. Quando acordo e me olho no espelho, quando outra vez faço o caminho de volta para casa, quando misturo água e fermento. Como pode a mão que amassa o pão, pinta aquarela, tece no tear, criar histórias? Como a experiência não ser externa e não ser uma viagem, fora, dentro, fora no papel? Só experienciando. Cria histórias e escreve com o corpo inteiro e inteiro no corpo. Ancestralidade e sintonia. Batidas do coração, memórias, luta e resistência. Hermanos, povos latinos, povos africanos. A parte mais difícil, parar o que se faz, olhar para dentro e escrever. Escrever com a mão molhada, com farinha, suja de terra, no banheiro, na cozinha, sala, quarto. Dá para escrever fazendo amor? Aí não, né, professora Sofia? Gente, não dá ideia. Somos todos feitos e efeitos de linguagem. Meu corpo habita e é habitado por meus próprios sons. Fazer esse trabalho de narrar ativo é narrar a dor das palavras presas em mim. Na experiência da escrita, invento uma ponte por essa antiga trilha sonora que me compõe. Então, posso fazer a travessia do lugar de onde penso para onde sou. Outro dia saí sem rumo, mas me levei a sério. Ninguém entra em um avião, ônibus ou barco sem saber seu destino final. No Travessias, achei que meu bilhete tinha sido bem detalhado de onde saía e onde chegaria. Estava segura. Não entendi o percurso e tinha vaga ideia do que queria. Precisei me soltar de tudo, de toda certeza, conhecimento, preconceito. Vazio. Amplidão. Eu e meus escritos de mim. Estou a caminho, e as velas do meu barco estão soltas, e o vento que escolho é o que me levará lá, onde todos vamos chegar um dia, ao centro de nós mesmos. Aquilo que nos leva ao encontro do limiar, é preciso ter coragem para atravessar. Muito obrigada, meninas. Faltou eu contar para vocês que essa produção delas, na verdade, é um texto maior que vários alunos, foi um texto coletivo, criado coletivamente, uma parte deles, né, meninas? Isso. Isso. Uma parte desse texto que elas compartilharam foi uma produção coletiva dos alunos do Travessias para o simpósio. E aí, se vocês quiserem falar, acho que a gente tem mais alguns minutos para elas contarem como foi isso. Nina? Tem sim, pode ficar tranquilo. Então, eu pedi para que os alunos do Travessias
pusessem um texto coletivamente, eu soltei algumas palavras, e aí cada um foi escrevendo e alterando o texto do outro, e mexendo, e foi uma construção coletiva bem bonita, inclusive eu tenho em PDF, então se alguém quiser esse texto, depois eu posso enviar, tá bom, Nina, se alguém pedir. Aí... Faz assim, me manda que eu coloco no site. Ah, tá bom. Porque no site tem o link para o Travessias e ali mesmo eu já coloco o texto. Ah, ótimo. E aí, as meninas Vera e Fernanda ficaram responsáveis por fazer essa apresentação. Se vocês quiserem contar. Então, a gente começou coletando possíveis ideias, né, Vera? De como que isso ia ser possível apresentar o Travessias e o tanto que ele é, pessoalmente, o tanto que ele me faz bem, né? Como seria possível colocar isso para todo mundo, né? Um pouquinho, né? Então, a partir do texto coletivo, que foi coletado até um determinado dia, assim, e mesmo assim a gente a gente ainda mudou algumas coisas de lugar para poder fazer a apresentação ainda, fez alguns recortes nele. E aí a gente coletou as fotos que nós tínhamos, né? A Vera, ela fez a travessia completa, e eu ainda estou atravessando. E aí a gente juntou as fotos na ideia desse varal, assim, né? E aí, conforme o texto a gente foi pegando essas partes do texto e fez essa trama do jeito que ficou a apresentação. Foi muito interessante porque, apesar do Travessias inicialmente ser um caminho individual, ele não é, porque tem o texto do outro sempre nos chega também, né? E essa apresentação foi isso também. Então, eu coloquei umas fotos, a Fernanda colocou as fotos dela, pediu algumas outras coisas, e ideias foram surgindo na montagem, as brincadeiras também. Uhum. Para tentar passar para vocês um pouquinho o que é esse curso, né? E como ele nos influencia, e como ele pode ser um caminho, uma travessia mesmo. E é isso, e como ele é bom de fazer, né? Uma das coisas que eu acho que eu e a Vera a gente tem, aliás, uma não, algumas, né? Além da... é que ambas sempre escreveram muito tecnicamente, né? A vida inteira, assim. E o Travessias, ele te dá a possibilidade de sair disso, né? De uma forma sem muita dor, assim. É muito gostoso ir fazendo, né? O que é proposto sempre. Eu queria meter a colher aí na conversa, que já umas 2 ou 3 vezes foi falado desse tensionamento entre a escrita acadêmica e a escrita proposta no Travessias. Foi colocada uma referência de uma escrita acadêmica dura, digamos assim, mais impessoal, né? Nas entrelinhas a gente pode fazer essa leitura. Mas lembrando que a gente está na academia, quando a gente está aqui agora nesse momento, é isso que a gente está fazendo. É uma ação acadêmica, então, academias são muitas, são várias, e a escrita que nós fazemos, né, na pós-graduação em artes manuais para educação, artes manuais para terapias, são escritas acadêmicas, né, reconhecidamente acadêmicas, que frequentam o espaço da academia. Então, o que talvez a gente possa entender é que os processos de subjetivação, os processos de singularização através da escrita, elas precisam também habitar todas as academias dentro de seus graus de possibilidades, né? As exatas, as biológicas, as biomédicas, ou seja, tem das engenharias. Esse grau da subjetividade ela precisa frequentar
a academia, porque senão o que a gente vê ano após ano é o adoecimento de quem faz uma ação de alma, porque escrever é com a alma, sem que a alma seja legitimada. Né? Então, acho isso muito importante a gente trazer como uma marca de todo esse movimento que existe na academia, lá do Sul, lá do fim do Rio Grande do Sul, lá com escrileitura, lá Pelotas, vai subindo, até o Nordeste, com as academias incríveis que trazem essa escrita intensiva, aí pertinho de vocês, em São Carlos, né? Toda essa potência que habita aí essa academia. Então, eu acho que é importante, sabe, gente, a gente compreender que academia somos nós, que aonde a gente estiver, a gente tem que tensionar para legitimar cada um de nós, nossos processos, dentro daquilo que a gente faz, não é? Muito bem, eu tinha que fazer isso, porque estamos encerrando, né? Sim. Esse evento acadêmico, eu tinha que falar, não tinha como escapar. Muito bem. Então, se vocês quiserem ir finalizando, eu quero agradecer demais. Quiser rodar a palavra mais um pouquinho, Sofia? Achei ótimo, Nina, que você colocou isso, porque talvez seja isso, sair de uma escrita dura, né? Não confundir, né? Porque como colocar a si mesmo, né? Como você disse, exatamente isso. É academia, né? É ciência, né? Não, aí a gente vai entrar noutra discussão. A gente vai entrar... Mas o que eu estou querendo dizer Ontem, cada vez que aparecia um tema, a gente esquentava. Não vamos esquentar. Não, olha só. Vontade de ciência é um defeito, não é uma qualidade. Então, nós estamos num lugar, habitamos um lugar. Nosso lugar é junto às humanidades. As humanidades não precisam virar ciências sociais, ciências humanas. A ciência, o conceito de ciência que quer vir endurecendo, regimentando, caracterizando, formatando, enchendo de prepostos, ele é que tem que se transformar. Isso, né? É exatamente isso. Então, eu acho assim, os limites entre filosofia, arte e ciência, eles precisam ser mais flexíveis. Claro, cada uma no seu grau. Claro, eu não vou diluir esses limites lá num processo da matemática. Onde é matemática, mas quem está executando a matemática é uma gente. E, gente... É tudo de bom, cheio de alma, não é? Exatamente. Enfim. Mas a ideia foi trazer o Travessias nisso, né? Nos atravessamentos das alunas, nesse texto coletivo, aquilo que elas produziram juntas e os afetos que elas tiveram ao longo dos últimos meses. Para que não ficasse... A Vera falou assim, sabe, os exercícios eram individuais, era individual, mas não é. E eu peguei essa frase, porque toda a nossa semana inteira, a gente quis mostrar a potência do coletivo. Aí, quando eu convidei a Sofia, eu falei assim, mas não é coletivo, não é coletivo. E aí a voz da Vera veio, né? Por quê? Porque aí ela se justificou falando assim, porque a escrita do outro me afeta. Por quê? Porque a concepção de individual, ela é errônea, ela é produto de um certo, digamos assim, conjunto de valores que não nos serve mais. Então, eu acho que a gente também tem que ultrapassar isso, de achar que a gente pode ser alguma coisa sozinha no mundo. Não dá, não. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Agradeço muito, Nina. Obrigada pela oportunidade. Eu vou pegar 2 frases que vocês falaram. Essa do coletivo, vou guardar, tá bom? Depois E a outra é: vozes de amparo surgem de um túnel. Ai. Muito bem. É isso. Eu acho que a gente tem que também permear nesse lugar que a gente está aqui,
nesse lugar virtual, a gente também tem que trazer essa potência, né, daquele que ampara. Está conseguindo compartilhar? Não está? Ao invés de tentar criar uma TV onde o processo não aparece, onde tudo dá certo e, na verdade, não deu certo, porque ficaram ali, às vezes, a madrugada todinha para editar, para organizar, para limpar, onde o erro não cabe, né? Onde todo mundo é politicamente correto, ninguém atravessa o outro, ninguém entende. Eu acho que a gente precisa levar a alma e o humano para todos os lugares que a gente habita. E agora a gente habita esse aqui. Então, vozes do túnel, socorrei-nos! Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Nina. Um beijo.